A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, amigos e conhecidos. Bem-vindos ao canal Mensagens do Juízo. É um prazer enorme estar com você, meu irmão, e partilhar esse último vídeo do ano de 2023. Eu gostaria de rapidamente aqui fazer um resumo de tudo que é o canal, para mim, para você, e gostaria de apresentar o canal àqueles que ainda não se inscreveram, que vocês possam se inscrever, aquele que ainda não deixou o seu like, aquele que ainda não compartilhou, compartilhe por favor esse material, é importantíssimo, tá bom? Eu falo sobre o julgamento da casa de Deus, vou deixar aqui, conforme estará em João 10, lá conta-se a história do pastor, nós temos que conhecer o pastor do Salmo. Então meu primeiro vídeo referente ao julgamento da casa de Deus é o pastor do Salmo. Nós temos que conhecer o pastor do Salmo. Quem é o pastor do Salmo? É nosso Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Lá em João 10 fala que o pastor ele dirige as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem o seu pastor. E todo aquele que não entra pela porta é salteador, é ladrão, é o mercenário. Então nós temos que conhecer o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Libertador. E isso é importantíssimo, tá ok? E essa é a ideia do canal, tá bom? Eu gostaria de finalizar, como o último vídeo do ano de 2023, com uma seguinte meditação. Lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 12, está escrito o seguinte, meus irmãos. Vi, está na Bíblia, na palavra de Deus. Vi os mortos, João viu, né? Vi os mortos, vi então os mortos, grandes e pequenos, de pé, em pé, diante do trono. E abriram-se os livros, e abriram-se outros livros. Outro livro, que era o livro da vida. E dentro desse contexto, todos os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas neste livro. E a parte interessante dessa meditação é que eles foram julgados segundo as suas obras. E aí vem a grande reflexão referente ao verso. Primeiro, quem são esses mortos? O próprio verso já nos responde. São aqueles que têm o seu nome escritos no livro da vida. Para quem acompanha o canal sabe que só está escrito o nome no livro da vida para aqueles que trabalharam para Jesus. Tá ok? Então é importantíssimo entender isso. Outra questão, quais são os outros livros? Os outros livros, sem ser o livro da vida, está relacionado ao livro da vida. Os outros livros só tem escrito registro de pessoas que escreveram o seu nome no livro da vida. Aqueles que não escreveram o seu nome no livro da vida, não tem nexo, né? Tem um registro sobre pessoas que não faz parte da casa de Deus. Por isso que o julgamento começa pela casa de Deus, ok? Uma parte interessantíssima também, entender que é segundo as obras, segundo os feitos de cada um. Então a parte que me chama a atenção nessa meditação é a seguinte. Eu sou servo de Deus? Como que estão as minhas obras? Será que realmente eu estou me preparando para passar pelo grande dia inexorável do juízo? Deixa eu contar uma história para vocês. Segundo um pastor chamado Antônio Neves, um pastor batista, ele disse que os maus crescem junto com os bons até o juízo, assim como o joio cresce junto com o trigo até a ceifa. Olha aí, onde estão esses dois grupos? Dentro da casa de Deus, desde o começo da Bíblia. Um povo que adora a Deus e um povo que adora a criatura. Sempre foi assim. Aquelas pessoas que não querem saber de Deus, não tem registro delas. Elas vão morrer como se nunca tivessem existido. Ou vão viver porque elas vivem dessa forma, como se não existisse Deus. Então é muito sério esse aspecto. O detalhe interessante nessa meditação é porque conta-se a história, criando uma ilustração aqui claramente, rápido, que um imperador, Marco Antônio, ele confidenciou algo para o chamado príncipe Rabi Judá.
O fato é que ele acreditava que naquele inexorável dia, o grande dia do juízo, diante do trono branco, é aí que está a grande questão. Marco Antônio, ele serviu a Cristo? Rabi Judá serviu a Cristo? Os sábios que viviam no Talmud? Sendo que os judeus mesmo mataram Jesus? Então existe um detalhe interessantíssimo nessa ilustração. Mas ignorando um pouco dessas, não sendo tão ao pé da letra, entrando um pouco mais na ilustração, a ideia de Marco Antônio era que as pessoas fossem julgadas da seguinte forma: o corpo e a alma seriam julgados de forma separada. É lógico que para Marco Antônio, que cresceu dentro do paganismo, dentro das ideias platônicas e filosofias gregas, acreditava-se na separação do corpo, da alma e do espírito. Nós sabemos que isso não é bíblico. Nós não temos uma alma, nós não temos um corpo, nós não temos um espírito. Nós somos uma alma, nós somos um espírito, nós somos um corpo. Então, o que eu gostaria de deixar aqui bem claro nessa ilustração é que o príncipe Rabi Judá, ele foi sábio. De que forma? Ele usou uma parábola para explicar, ele não criou discussão. Ele usou uma parábola. E de que forma que ele respondeu Marco Antônio, imperador romano? Ele falou claramente: deixa eu contar uma parábola para você. Existia um rei, e esse rei tinha um pomar, onde havia várias árvores frutíferas. E uma dessas árvores frutíferas era uma macieira. E dentro de vários servos para cuidar daquele pomar, existia um coxo e um cego. Esse coxo cego, num dia, eles olharam, é lógico, o coxo, ele olhou para aquela macieira lá em cima e viu num galho frondoso uma maçã linda, grande. E aí o cego ouviu e deu a seguinte ideia para o coxo: me coloquem nas suas costas. E nós pegamos essa maçã, partimos no meio e comemos juntos. Foi exatamente isso que eles fizeram. Isso é muito interessante nós percebermos nessa ilustração. E no dia seguinte o rei passou por aquela macieira e viu que a maçã não estava lá. E logo desconfiou, né, que era o coxo e o cego, porque eles acordavam mais cedo, eles eram o primeiro a acordar ali e passar por ali. Mandou chamar os dois. Os dois foram lá e o rei exortou eles. Interessante, exortou eles mesmo, de forma mais bondosa, uma forma super carinhosa. Porém, o que eles fizeram? Eles não clamaram por clemência e negaram até a morte. O rei ficou tão nervoso e tão assim, consternado com aquela situação, que abriu um processo contra os dois. E eles foram para julgamento com o juiz. E de frente para o juiz, eles fizeram a mesma coisa. Aí ele tinha um agravante. Qual que era o agravante do cego? Como que eu ia enxergar a maçã? Qual que era o agravante do coxo? Como que eu ia pegar a maçã? E aí, interessante o que esse juiz fez. O juiz colocou o coxo nas costas do cego. E os dois foram condenados como se fosse uma pessoa só. Ou seja, não existe: eu não posso culpar a minha alma pelos pecados, assim como eu não posso culpar o meu corpo pelos pecados, porque eu sou um corpo, eu sou uma alma. O espírito fôlego de vida é de Deus, mas o corpo e a alma sou eu. E nós precisamos entender justamente isso. E isso tem muito a ver com o julgamento da casa de Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eu e você precisamos nos preparar para receber o poder divino. E nós estamos finalizando esse ano de 2023 tocando e falando sobre o juízo. E esse é o momento de falar sobre o juízo divino. Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado a fim do quê? A fim de que eu e você possamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que é tão importante o tópico do juízo. Eu gostaria de passar aqui rapidamente, resumindo o trabalho desse canal. Espero que vocês possam deixar o seu like, se inscreva, compartilhe justamente essa mensagem, para que nós não venhamos ser como o coxo e não venhamos ser como o cego, e que possamos realmente entender que todos que professam Cristo vão passar pelo julgamento. Eu e você vamos passar pelo julgamento. Será que estamos preparados? Será que estamos preparados, meus irmãos? Então vou fazer aqui um breve resumo do canal
e a gente vai finalizar aqui com uma oração. Amém? Julgamento da casa de Deus. Está aqui um slide lindo falando sobre João 10. O canal também fala sobre o nível de impureza, portaria do céu. Será que podemos passar pela portaria do céu sem nosso nome estar lá? O nível de segurança do céu. Opa! A oportunidade de trabalho, de falar sobre o juízo. Deus nos chama, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Nós temos uma oportunidade de trabalhar para Jesus. Então nós temos que ter como que eu posso dizer? Nós temos que abraçar essa oportunidade. Assim o nosso nome é escrito no livro da vida, tá ok? E é assim que o nosso caráter é transformado. Iniquidades e pensamentos. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, nos registros das condições e intenções. Vocês viram a intenção? A intenção do coxo era pegar aquela maçã. E ele precisou de quem? Do cego, para conseguir pegar aquela maçã. E eles consumiram aquele pecado. Aquela maçã não era dele, era do rei. Né? O rei não levou ao pé da letra. Mas o que deixou o rei consternado, o que deixa Deus consternado, é a dureza do nosso coração, de não pedir clemência, de não pedir perdão pelos nossos pecados. Então esses pecados são registrados e eles precisam ser apagados. Então nós precisamos pedir perdão por todos os nossos pecados em pensamentos e ações, ok? Então existe esses registros, até mesmo dos pensamentos, das intenções. Jesus Cristo morreu pelos pecados de ignorância, pela nossa condição pecaminosa. Mas as nossas intenções e os nossos pensamentos, eles ainda vão ser relatados, principalmente para aqueles que dizem, professam Cristo na sua vida. Então, esteja eu, você, escrito no livro A Vida do Cordeiro. Lembra do verso que nós lemos? Que eu acabei de ler? Vi então mortos, grandes e pequenos, que serviram a Cristo. E seu nome está escrito lá no livro da vida. Porém, existe um lamentável vazio na frente do nome daqueles que não deixaram que Cristo fizesse uma obra nova na vida deles. Então é importante ressaltar isso, ok? Deixe Cristo trabalhar na sua vida. Deixe Cristo fazer mais nesse ano que vai entrar agora, no ano de 2024. Continuemos. Nós temos que analisar também, na proposta do juízo, as respostas de Deus. Fala sobre registro de lamentações, as murmurações. Será que nós lamentamos ou murmuramos mais? Será que nós oramos mais a Deus? Né? Vamos falar aqui também sobre Josué, o sacerdote, rapidamente. Já falei que sobre pecado, justiça e juízo. E quero fechar dentro da confusão religiosa. Dentro de tudo que tem sido falado nas igrejas, não desmerecendo o trabalho dos pastores batistas, como eu falei aqui de um pastor batista, né? Antônio Neves. Não desmerecendo o trabalho das outras igrejas, nós precisamos lembrar desse momento. Um momento onde as nossas obras serão medidas na presença de um Deus santo e reto. Somente Jesus pode mudar o nosso coração e o nosso caráter para podermos chegar nesse nível de transformação. E eu espero que você, meu irmão e minha irmã, tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e se prepare para a volta de Jesus através desses estudos, falando e ressaltando sobre o julgamento da casa de Deus. Josué, ele clamou ao anjo. E o anjo, que estava à frente de Josué, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que clamar para que Jesus Cristo possa mudar o nosso caráter. E eu espero que você possa abraçar essa mensagem e essa causa. Vamos estudar sobre o juízo? Que Deus te abençoe. Senhor meu Pai, abençoe todos esses meus irmãos que vão passar agora essa virada de ano, passando do ano 2023 para o ano 2024. Que o Senhor possa abençoar grandemente eles. Agradeço por todos aqueles que se inscreveram, por todos aqueles que visualizaram essas mensagens. Que o Senhor possa abençoar grandemente essas famílias, Senhor meu Pai. E nos dê a Tua graça, a Tua bênção. E abençoe todos aqueles que realmente necessitam, meu Pai, nesse exato momento, de compreender o assunto do juízo, ao qual é tão importante para que possamos realmente se separar do joio e do mal deste mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like, se inscreva e vamos avançar nessa obra e nesse tópico. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.